Fala galerinha, tranquilidade com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um teste com as boinas em cima de cada etapa de lixa. Lixa 1200, 1500, 2000, 2500. No vídeo anterior eu mostrei todas as escalas e todo um passo a passo de todas as lixas. E nesse vídeo vamos mostrar na prática o resultado da boina de lã e da boina de espuma em cima de cada lixa, tá? E nesse ponto aqui, estrategicamente, fiz com o taco rígido e com o taco de EVA, com uma lixa 2000, somente isso, sem fazer escala, para poder mostrar para vocês como que fica a película, o verniz, com o taco rígido e o taco macio de EVA, ou aquele chinelinho de dedo, né? Então vamos nessa? Vamos lá! Boina de lã, vou fazer um corte no meio, desse lado vou fazer com a boina de lã, vou determinar as quantidades de passada para ver a questão da agressividade das lixas e da boina. Do outro lado também, só que com a boina de espuma. Me perguntam se a boina de espuma só pode ser utilizada com composto. Eu utilizo com a massa de polir comum e dá um resultado tão incrível quanto um composto. Para quem tá ligado, é um composto polidor, ele é um pouco mais fino do que a massa de polir. Então vamos determinar aqui e vamos fazer essa etapa com corte de lã e com corte de espuma. Bora lá. Então, 3 passadas sem intercalar, né? No caso eu só fiz vindo e indo, que aqui dá uma boa visão. Ó, tá vendo? Ainda tem risquinhos na 2000, então não foi muito eficaz. A 1200 tá horrível ainda. Ó, já começa a melhorar. Ó, até a 2500 ainda tem risquinho. Na Trizact, ó, já basicamente tá pronto. Então vamos continuar aí. Agora eu vou ver se consigo dar mais... aumentar a velocidade. Aqui, 4. Vamos colocar aqui, né? Na escala, né? Ó, o 4. Dá 2100 RPM. Tá razoável ainda. Eu vou tentar aumentar um pouco o RPM. Para 5. Que dá 2700. Vamos colocar um pouquinho mais de força. E dar mais 3 passadas. Só que agora eu vou passar 3 vezes. E intercalar também. Que é passar cruzado, né? Com a velocidade baixa para não espalhar muito material. Beleza. Eu normalmente gosto de jogar um pouco de água. Então, para fazer a última escala aqui, eu vou jogar só pulverizado de água para reativar a massa de polir. Ó, basicamente 5 passadas dessa vez. Então foi 3 da primeira, aquele resultado, e 5 dessa vez. Bom, o que eu devo falar? Ó, saiu bastante risco, mas ainda tem algumas marquinhas, alguns risquinhos, leve risquinho. Aqui ainda tá bem, ó, a diferença, ó. Então aqui é 2000, aqui é 1200. Aí vai caindo, ó. Tá vendo? Você consegue observar que vai diminuindo a agressividade. Então, dá 2000, ó, já começa a ficar bem melhor. Tá vendo? Você consegue ver só um relevinho ali, ó. Bem aqui, ó. Ó,
Mas das 2.000 e 2.500 e a Trizact já finalizou daquela hora, né? Ó, o acabamento da Trizact já tá espelhado. Ó. Agora, eu vou estar forçando um pouquinho mais, vou levando um pouquinho mais de tempo. Então, o total já foi 3 passadas no começo, deu aquele resultado. 5 passadas agora com água, né? E vamos fazer mais 3 passadas agora com um intervalo um pouco maior. Diminuir a velocidade da passada. Vou tentar fazer 3. Só que agora eu vou fazer diferente. Vou ir, já cruzar, vou ir, cruzar, vou ir, cruzar. Então, vai ser mais 3 e vou ver o resultado final daqui e depois a gente já vem pra cá. Às vezes acontece isso aqui, ó. A peça está quente e a massa acaba marcando. Então, utilize água, um pouquinho de água. Faça os movimentos circulares. Isso aqui vai fazer a peça esfriar um pouco e reativar a massa. Então vai tirar as manchas. Aí volta aqui, ó. A 2.000 agora ficou boa, tá? Visualmente eu consigo ver alguns detalhes que talvez a câmera não pegue. A questão da sujeira, ó, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Então, alguns pontos por ter lixado, ó, aqui e um pouquinho mais aqui, ó, por ter lixado diretamente com a 2.000 e ela não tira tanta sujeira, acaba passando, então fica visual. A câmera não vai mostrar, na câmera tudo é lindo, viu? Acredite em mim. Aqui, ó, a 1.200 também tá marcando, não tá aparecendo na câmera, ó. Aqui você consegue ver uma pequena marca, ó. Tá vendo? Então, ela ainda tá aparecendo alguns micro risco. Eu não sei se eu vou, deixa eu virar a peça aqui. Segue aparecer na filmagem. Mas sim, ainda há marcas de risco de lixa. Até a 1.500 tá bem visível, tá? Então eu consigo observar. Na câmera não vai aparecer. Agora a partir da 1.500 tá tranquilo. A 2.000, 2.500 tá perfeito. Agora a Trizact é que vocês não têm noção. Infelizmente a câmera não consegue captar isso. Mas tá perfeito, perfeito mesmo. Bem espelhadinho. Ó, pra câmera tudo tá lindo. Porém visualmente não tanto, tá? Agora vamos fazer com a boina de espuma para ver se tem o mesmo resultado. Basicamente 12 passadas, tanto transversal quanto horizontal e com água. Então agora vamos ver a diferença entre a boina de espuma e a boina de lã. Vamos ver na prática, né? Vamos tirar aqui, ó. Três passadas com a boina de espuma. Ela aparentemente parece ser muito mais rápida no resultado. Porém, eu ainda consigo ver uma leve diferença, tá? Acredito eu que aqui com 12 passadas
E aqui com 7 passadas vai ficar igual. Então ela, teoricamente, esse modelo aqui, ela tem mais poder de corte do que até a boina de lã. Porém, você consegue chegar com o resultado com a boina de lã, porque é bem mais barato uma boina de lã do que esse tipo de boina, tá? Vou tentar, não sei se eu consigo pegar um foco no sol. Ó, ela tá bem espelhada, porém, alguns pontos, você, ó, aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver que aqui ainda falta um pouco mais de capricho. Vamos continuar a etapa aí. Então, galera, ó, resultado aí. A boina de espuma chegou no resultado muito melhor. Eu vou ver se... É que, infelizmente, eu não fiz um acabamento fino. Então, tem a marca, até mesmo do tecido que eu passei aqui. Bom, pelo menos visual, nos meus olhos eu consigo ver. A câmera eu não sei se isso vai atrapalhar. Deixa eu pegar ela aqui para ilustrar, para colocar no sol. Eu acredito que vai mostrar um pouco mais. Galera, não sei se vai mostrar, só a questão da 1200 fica mais visível, porém no sol tudo fica lindo, viu? Então eu não consigo transmitir o que eu queria para vocês, mas a peça em si, ó, onde tá a Trizact, tá perfeito, perfeito, perfeito. Ó, se o cara tá aqui, ó, não liga, qualidade. Aí depois vai caindo um pouquinho, fica bem fraco a questão da qualidade, vai diminuindo um pouco, porém fica cada vez mais visível. Mais um conselho que eu dou é sempre terminar na 2500 ou na Trizact. Ó, mas ficou legal. A questão da iluminação, aí, ó, ajuda bastante. Ó, agora deu pra ver, tá vendo? Ó, onde é 1200 e 1500 fica visível, ó. É isso que eu quero mostrar, porque às vezes você quer adiantar o serviço e mata na 1500. Porém, pro cliente futuramente, depois de 2, 3 lavagens, isso começa a ficar visível. A questão da Trizact aqui no meu polegar aqui, ó, já tá perfeito, ó. Ó, então fica muito mais espelhado entre a 2500 e a Trizact, tá? É isso que eu quero transmitir, para melhorar um pouco, ó, principalmente a questão daqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês que com as... Só que assim, sempre tem que ter mais trabalho, né? Com a boina de lã e a boina amarela e a boina preta, você consegue chegar com um resultado muito mais top. Vamos fazer essa etapa para mostrar para vocês, tá? Então, nessa etapa de boina amarela, a gente vai usar o composto polidor ou finés, né? Aí você pode, como é uma fácil aplicação, você pode estar jogando direto na peça ou na boina, se a peça estiver na horizontal. Beleza, essa aqui não precisa levar tanto tempo, tá? Determina aí 2 passadas cruzadas, que eu acho que já é o suficiente. Se houver necessidade de aplicar mais, de passar mais, passe mais para ter garantia. Mas ó, já melhorou bastante o aspecto, teia de aranha. E agora a gente vai vir com a boina de espuma preta. Ilustrador. Não precisa exagerar assim, sempre espalhando.
achei um bico de luz aqui, isso vai me ajudar bastante agora a mostrar a verdadeira face das etapas, tá? Então, a gente vai ver a escala e vai ver as etapas, ó. Vou mostrar aqui, ó, a parte que não foi polida, então vocês podem reparar que fica, ó, a questão da lâmpada, ó, aqui ela fica bem redondinha, aqui ela fica totalmente irregular. Então aqui não foi polido. Aqui, se vocês repararem bem, onde foi lixado com a 2000 e o taco rígido, ficou bem melhor. Porém, aonde foi lixado com o taco de EVA, ó, vocês só conseguem observar um leve ondulado de gramatura, tá vendo, ó? Olha na lâmpada aqui, ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem observar um leve ondulado. Por quê? O taco de EVA ele acompanha os defeitos. Então ele não fica 100%. Beleza. Então, aqui com o taco de EVA, com o taco rígido, na lixa 2000. Aqui, ó, olha a questão de quanto risco tem a 1200. Então, por mais que foi lixado, foi feito com boina amarela, foi feito com boina de espuma, ainda assim há uma necessidade de efetuar um polimento mais eficaz. Então, não teve um resultado tão assertivo, ainda ficou com falhas. Então pode reparar, ó, que tem bastante risco, e principalmente risco da própria lixa, tá? Risco ordenado, risco de lixa mesmo. Então aqui é a 1200, aqui é a 1500. Já fica bem mais limpo, vocês podem reparar que fica bem mais limpo, ainda assim com alguns riscos. Só que riscos mais desordenados, risco de teia de aranha, o risco da própria boina, ó. Aqui vocês podem reparar que a boina de espuma ela faz menos risco de teia de aranha em comparação à boina de lã. E vai seguindo, ó, vai diminuindo. Ó, conforme vai passando, ó, vai diminuindo a agressividade. Lixa 2000, vai tendo mais riscos desordenados, risco de teia de aranha. Aqui, ó, vai ficando mais limpo, ainda com risco, porém mais limpo. Ó, quanto mais vai vindo, vai ficando com mais risco de boina e menos risco da lixa. Até chegar ao ponto da própria Trizact, ela até o risco da teia de aranha fica menor, porque houve menos agressividade na questão da boina. A boina de espuma na Trizact fica perfeito, perfeito mesmo, não tem muita luxúria. Lógico que lembrando que foi passado a boina amarela e também foi passado a boina preta de lustre, então facilita muito, principalmente nessa questão, quanto melhor, melhor ainda fica, tá? Então sempre recomendando você fazer uma etapa de escalas de lixa, porque você chega no resultado final com muito mais eficaz, muito mais qualidade. Essas situações aqui, toda para uma repintura, até passa, tá? Fica sutil. Agora, se você for efetuar um polimento com qualidade, um polimento com excelência por um cliente, você catar o carro exatamente para fazer um polimento, você tem que evitar todo esse tipo de risco. Aqui eu recomendaria sim uma politriz rota orbital, que aí facilitaria muito a sua vida em questão desses riscos desordenados, esses riscos de teia de aranha, que não tem uma posição certa. Esses riscos aqui, esses riscos já são risco de lixa. Então isso foi ocasionado por você. Isso sim tem que ter muito cuidado, tá? Galera, falei bastante, não sei se eu acabei sendo específico no que eu quis transmitir, porém, quanto mais qualidade você tiver, mais etapas você passar aí pela lixa, melhor é o teu resultado final, independente do tipo de boina que você está usando. Porém, quanto maior a qualidade da boina também, vocês observaram na boina de espuma lá, maior a qualidade também do polimento. Se você tiver uma politriz orbital, ainda melhor, tá? Então é isso aí, galera. Ó, para quem quer também saber a questão do polimento, ó, bico de luz aí, ó, com lâmpada amarela e lâmpada branca. Isso ajuda bastante. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ficou bem espelhado, porém, não com excelência. Mas a intenção aqui era mostrar a questão das sequências de lixa, o que você deve, o que você não deve fazer, o que você pode e o que você não pode fazer. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.